Paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Novamente eu peço licença para entrar na sua casa, aí onde você está, para que possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meditar na palavra de Deus. Aleluia. Hoje é quinta-feira, né? Hoje a gente começou um pouco tarde. Eu estava fazendo algumas coisas aqui, estava orando, né? As coisas de sempre. E a gente vai dar continuidade àquilo que eu tinha falado. Eu disse que nós estamos, né? O título da mensagem passada, né? Você está preparado para a guerra? Aí acho que um irmão fez um comentário, que guerra, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Daquilo que Deus colocar no meu coração. Aleluia. Porque sim, nós estamos numa guerra. Sempre estivemos numa guerra desde o dia em que o homem, ele pecou contra Deus no Jardim do Éden. Mas nós vamos pedir a Deus a iluminação para a gente falar um pouco sobre essas coisas. Louvado seja Deus. Pai amado, santo, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença neste término de manhã e início de tarde, Pai, porque daqui a pouco é meio-dia. Senhor, abençoa em nome de Jesus cada vida, cada pessoa que do outro lado irá assistir este vídeo, abençoa a sua vida, a sua família, seus negócios, fortalece em nome de Jesus. Pai, nos dá graça, nos dá iluminação, para que possamos falar um pouco da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada vida, meu Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos, como todos me conhecem. Já de antemão eu peço, dê o seu like, se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Se você já é, eu peço para você convidar alguém, um amigo, um familiar seu, para que você possa fazer com que o nosso canal cresça, né? Para que você esteja, quando der o seu like, você esteja dizendo para o YouTube que esse canal é relevante. Tá certo? Então eu peço a sua colaboração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, eu tinha falado na mensagem de ontem sobre nós estarmos numa guerra, ou você está preparado para a guerra? E o irmão me deu, que guerra? Bom, meus queridos, com um pouco conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, desde o momento em que Deus criou o homem ali no Jardim do Éden, e o homem desobedeceu a Deus, a partir daquele momento, a humanidade, ela entrou em uma guerra espiritual. Em uma guerra espiritual a qual não se vence com a força do braço. Você não vence uma guerra espiritual com a espada, com escudo, com lança, com tropas de homens de sangue e corpo, carne, não. Uma guerra espiritual, como foi dito, ela é vencida de forma espiritual. Mas para isso nós temos que estar revestido da armadura de Deus. Estarmos na presença de Deus, porque os inimigos que nós vamos combater, eles não são carnais, mas espirituais. Nós precisamos estar revestidos da couraça de Deus. Nós lutamos dia após dia com nós mesmos quando aceitamos a Cristo. Porque a palavra de Deus vai dizer que há uma luta do espírito contra a carne, ou seja, aquilo que eu
eu não quero fazer a minha carne, né? O espírito, então a carne deseja uma coisa, o espírito outra. A carne deseja pecar, o espírito deseja estar na presença de Deus. Então vai haver essa luta, esse embate entre a carne e o espírito para se fazer a vontade de Deus. O espírito quer fazer a vontade de Deus e a carne quer fazer a vontade da carne, o pecado. E existe essa guerra. E a gente só vence ela orando, meditando na palavra de Deus, procurando nos consagrar, jejuando. Aleluia. Buscando fazer a vontade de Deus. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus, ela nos diz bem claro que houve no céu uma batalha. Satanás, essa batalha já é espiritual, é no reino espiritual ali, entre Satanás, né? Que ele quis usurpar o trono de Deus. Deus então o expulsa. Houve essa batalha no céu. Satanás, ele seduz uma terça parte dos anjos. Houve um conflito. Mas hoje ele quer destruir a humanidade, destruir a criação de Deus. Aleluia. Veja o que diz a palavra de Deus em João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Meus queridos, Satanás, ele veio com o intuito de tão somente roubar a paz do homem, roubar a glória do homem, a glória de Deus que há no homem. Porque o homem, quando pecou lá no jardim do Éden, diz a palavra de Deus, que ele foi expulso do jardim do Éden. Ele foi destituído da glória de Deus. Então o homem ali, ao pecar, ele vai então perder a glória de Deus, a presença, por conta da desobediência. E muitas das vezes Satanás tenta destruir a humanidade, levando o homem a desobedecer a Deus, a sair da presença de Deus, a fazer coisas que desagradam a Deus. E quando nós, homens de Deus, mulheres de Deus, fazemos a vontade do diabo, nós perdemos a batalha. Mas quando nós relutamos e procuramos fazer a vontade de Deus, nós então vencemos a batalha em partes, porque nós temos que estar sempre vigilante no nosso modo de viver, no nosso comportamento diário. E Satanás, ele tem destruído a humanidade, ele tem feito a humanidade, o homem se voltar um contra o outro. O homem, com o pecado, ele se torna egoísta, egocêntrico, imoral. O homem, quando perde a glória de Deus, quando ele é destituído da presença de Deus, ele procura fazer para si outros deuses que satisfaçam o seu ego, a sua vontade. Deuses esses que não vão incomodá-lo, que não vão dizer o que, se ele matar, se ele roubar, se isso é errado, é pecado, porque ele sabe que o Deus verdadeiro não aceita certos tipos de prática. Mas o homem, na sua cegueira espiritual, buscando fazer a sua própria vontade, buscando satisfazer os seus prazeres carnais, ele não tem dado ouvido à palavra de Deus. Porque ele não quer se voltar para Deus para não ser confrontado
com a verdade, com aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Porque as Sagradas Escrituras diz para mim e para você que nós temos que ser santos, que nós temos que procurar obedecer a Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, obedecendo os seus mandamentos, seus estatutos, seus preceitos. Mas o homem anda desgarrado. A humanidade, ao longo da história, só tem feito guerras. O homem se tornou, ele quer ser superior ao seu próximo. Ele quer ter o máximo de territórios possíveis. Satanás colocou no homem a cobiça, a ganância. Satanás potencializou no homem o homicídio. O homem hoje se tornou homicida, mata o seu semelhante. Estamos em uma guerra, meu querido. Em uma guerra espiritual que ela não é vencida com a força do braço, com a arma, com a pistola, com a R15, com a .50 ou com qualquer arma que existir. Essa guerra espiritual ela é vencida quando nós nos prostramos diante do Senhor, quando nós buscamos fazer as coisas do Senhor. E nós lutamos contra nós mesmos diariamente para não estar fazendo aquilo que desagrada a Deus. Hábitos que nós adquirimos durante a nossa trajetória de vida. Coisas que nós aprendemos quando criança, adolescente, jovem. Muitas das vezes temos dificuldade de deixar. Quantas pessoas estão aí lutando contra o vício das drogas, da prostituição? Quantos estão aí presos ao álcool, ao vício do álcool, do cigarro, da heroína, da cocaína, da K9? Pessoas que não têm Deus, que não têm forças para lutar, para orar, para meditar na palavra de Deus, para buscar o Senhor. Mas nós, como igreja, estamos aqui chamados, escolhidos por Deus para guerrear. Não apenas por nós, mas por esses que não têm força. Por isso nós temos que estar em constante oração. Nós estamos numa guerra. E essa guerra só é vencida através da oração, através de uma vida de consagração, através da obediência a Deus. Mas a igreja do Senhor, uma parte se tornou egoísta, uma parte se tornou intolerante, uma parte se tornou gananciosa, ambiciosa, desejando poder, status, desejando as coisas deste mundo. Quantos são os irmãos que estão construindo castelos neste mundo, achando que ele vai usufruir dessas coisas aqui, acumulando riquezas? Não estou dizendo que você não deva buscar o melhor para você. Você deve ter sim uma qualidade de vida boa, mas esse não é o foco principal. Estamos em uma batalha, meu irmão. Muitas pessoas estão aprisionadas por Satanás, cegas, não conseguem se desvencilhar, não conseguem deixar os vícios. Mas nós, como igreja do Senhor, temos a obrigação de estar orando, de estar intercedendo por essas vidas, de estar intercedendo pelas nações, de estar intercedendo pelo nosso país, de estar intercedendo pelo nosso presidente, de estar intercedendo pelo nosso pastor, de estar intercedendo pela nossa família, de estar intercedendo pela humanidade, de estarmos intercedendo um pelo outro. É uma batalha espiritual, aonde nós só vamos vencer se nós estivermos vivendo esta palavra, não apenas conhecendo,
mas praticando. Porque não adianta ser ouvinte, não adianta ser um conhecedor, nós temos que praticar. Nós temos que vivê-la. Não adianta sacrifício se não há obediência. O inimigo, ele sabe quando alguém está vivendo a palavra de Deus, quando alguém está praticando a palavra de Deus. E não venha com histórias aí, meu querido, esses demônios que tem muitas das vezes dentro de congregações, que diz que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que é entrevistado. Existem demônios piores do que esse, que agem no subconsciente da pessoa, que prende a pessoa, que não se manifesta. E se nós não tivermos com a vida consagrada, se nós não tivermos com um verdadeiro propósito de ganhar aquela alma, se isso não for algo verdadeiro dentro de nós, não vai acontecer nada. Porque o inimigo, ele engana, meu querido. Ele se faz de anjo de luz. E quantos são aqueles que estão enganados? Correndo por aí, de igreja em igreja, buscando riqueza, buscando resolver os seus problemas materiais, buscando resolver seus problemas de saúde, buscando resolver seus problemas jurídicos, familiares, quando na verdade Jesus disse para mim e para você, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós não buscarmos primeiramente o reino de Deus, não vai adiantar. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus para as nossas vidas. E Ele vai fazer as demais coisas. Ele vai acrescentar aquilo que nós precisamos. Ele vai nos ajudar a estar intercedendo, a estar orando em favor dos nossos, em favor de outras pessoas, em favor da nossa nação. Estamos vivendo os tempos tão difíceis que hoje você vê uma criança de 11, 10 anos portando arma, matando, porque a palavra de Deus não chegou a essa criança, a este adolescente, a este jovem, porque ela não foi pregada com seriedade, porque ela não foi pregada com verdade, porque o Espírito Santo nos conhece. Nós temos que verdadeiramente desejar, sentir a dor do outro, meu querido, estar em constante oração, amar, perdoar, mesmo que nós não sejamos amados, mesmo que alguém não nos perdoe, nós temos que amar. Jesus nos deu este ensinamento. Ele disse que nós temos que amar ao nosso semelhante como se fosse nós. Temos que perdoar para que possamos ser perdoados. É necessário que a igreja do Senhor venha expurgar do seu coração o ódio, a mágoa, o rancor, a intolerância. Venha expurgar do seu coração a ganância, o orgulho, a soberba. É necessário que a igreja do Senhor venha deixar de olhar apenas para si e olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, amar o diferente, não ter preconceito, irmão, aceitar e orar. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que têm comportamentos diferentes e querem fazer coisas que não agradam a Deus. Deus nos manda amar essas pessoas. Deus nos manda falar da palavra dele. Porque é só amando e só trazendo essa pessoa, ensinando a ela a palavra de Deus, é que ela vai ser liberta.
não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não adianta eu ficar gritando, eu ficar xingando, eu ficar dizendo que tal pessoa vai para o inferno, esse vai para o céu, porque não é assim. A própria palavra de Deus diz que nós não devemos perguntar para nós quem que vai subir ao céu e quem vai descer. Nós temos apenas que fazer a obra de Deus. Estamos em uma guerra espiritual e esta guerra só é vencida quando nós nos colocamos verdadeiramente no centro da vontade de Deus. É uma guerra que não se vence com palavrões, com afrontas. É uma guerra que não se vence com desrespeito. É uma guerra que não se vence com socos, com chutes. É uma guerra que não se vence com ódio, com a mágoa. É uma guerra que não se vence com desejo de vingança. É uma guerra que não se vence querendo usurpar o que é dos outros. É uma guerra que não se vence, meu querido, enganando as pessoas. É necessário que haja dentro de nós pureza no nosso coração. Devemos pedir a Deus todos os dias isso para as nossas vidas, para que Deus venha nos limpar, venha nos purificar, venha santificar os nossos olhos, nossos lábios, nossa boca, venha tirar do nosso coração o que não agrada, pois a palavra de Deus é bem clara, que é do coração, o que sai do coração é isso que contamina o homem. E eu pergunto para você, o que é que tem saído do seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã? O que tem saído do seu coração, meu querido pastor? Será que só tem saído do seu coração ódio, mágoa, rancor? Será que só tem saído do seu coração desejo pela maldade? Será que só tem saído do seu coração desejos impuros? Nós devemos olhar para si. Nós devemos pedir a Deus para que Deus venha nos examinar, nos provar. Salmo 26, eu li ele hoje de manhã. O salmista, ele pede para que Deus o prove, o examine. Nós devemos pedir a Deus, meu querido, para que Ele venha nos examinar, para que Ele venha nos provar. Aleluia. Porque Ele nos examinando, Ele nos provando, é Ele quem vai nos julgar. Se o nosso coração está sendo reto ou não. Porque o Salmo começa bem assim: julga-me, Senhor, pois... E ele diz: pois tenho andado em minha sinceridade. Será que Deus tem visto sinceridade na igreja do Senhor? Será que Deus tem visto sinceridade na minha e na sua vida, meu irmão? Será que o inimigo das nossas almas, ele tem visto em nós? Porque foi isso quando teve a reunião dos filhos de Deus, Satanás estava ali, naquela reunião, e Deus perguntou para ele: Satanás, de onde tu vem? E ele disse: eu venho de rodear a terra. Ou seja, ele estava passeando pela terra, observando os homens, a criação de Deus. E Deus pergunta para ele: observaste o meu servo Jó, homem íntegro e reto que se desvia do mal? Deus deseja isso para mim e para você, meu querido. Deus quer que nós sejamos homens íntegros, retos e que nos desviamos do mal. Porque quando nós estivermos nessa condição, então nós estaremos vencendo o maligno. Jó foi provado e ele foi fiel a Deus. Será que possamos dizer para Deus nos examinar? Porque o salmista, ele aqui diz no verso 2: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração, ou seja, todo o meu ser. Será que Deus pode? Será que nós temos, irmãos, essa qualidade de dizer para Deus, essa autoridade de chegar e dizer: Senhor, me examina, me prova? Será que Deus vai encontrar em nós aquilo que Ele encontrou em Jó, de sermos pessoas íntegras, retas e que se desvia do mal? Porque só assim venceremos a batalha. Só
sendo pessoas íntegras, retas, é que nós envergonharemos a Satanás. É que nós venceremos a batalha, irmãos. Aparentemente, Satanás achou que estava vencendo a batalha ali contra Jó, porque ele vai e tira toda a riqueza de Jó, ele tira toda a família de Jó, fica apenas Jó e sua mulher, e depois ele vai e coloca uma enfermidade em Jó, aparentemente, aos olhos humanos, Jó estava sendo vencido, mas aos olhos de Deus, Jó estava vencendo a batalha, porque Jó estava sendo fiel, porque Jó era um homem íntegro e reto e permaneceu nessa condição, mesmo sendo provado desta forma, perdendo os seus bens, perdendo seus filhos, perdendo tudo, até a saúde, mas ele permaneceu fiel a Deus. Haverá momentos em nossa vida, meu querido, não se engane, em que estaremos em uma situação difícil, em que estaremos em uma situação deplorável, mas eu pergunto para mim e para você, será que Deus vai encontrar a mesma fé que havia em Jó, em mim e em você? Será que estaremos preparados para este dia? Porque nós estamos em uma batalha espiritual. Nós estamos em uma guerra espiritual e ela não é vencida de qualquer jeito. Ela não é vencida com dinheiro, não. Você pode acumular muitos bens nessa terra, mas se você não tiver uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida de retidão para com Deus, você não vai ganhar a batalha. É necessário ter um coração segundo o coração de Deus. Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Para ser vitorioso é necessário ser íntegro. É necessário estar no centro da vontade de Deus. Quando olhamos para Jesus na cruz do Calvário, Jesus ali perseguido pelos religiosos da época, pelos fariseus, muitos querendo sua morte, Jesus chicoteado, Jesus cravado ali na cruz do Calvário, julgado, aparentemente, aos olhos de Satanás, já não havia esperança para Jesus, já não havia esperança para a humanidade, mas Jesus venceu a morte, venceu a batalha, cumpriu com a sua missão, porque viveu em obediência a seu Pai, ao Deus eterno, viveu em obediência a Deus, cumpriu o seu propósito para com Deus e para com a humanidade. Agora eu pergunto para você, será que nós estamos preparados, revestidos? Será que nós temos essa condição de vencer o maligno, assim como Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, quando seus amigos o abandonou? Estamos em uma batalha espiritual, meu querido, e nós devemos orar dia por dia, mais e mais e mais e mais, buscar a presença de Deus. Sabe, ao longo da minha trajetória como cristão, sempre ouvi falar de avivamento, e era avivamento para lá, avivamento para cá, isso e aquilo, e eu nunca vi chegar a isso, porque avivamento, meu querido, ele não vem de qualquer jeito, ele não vem de qualquer forma. O avivamento começa através de mim, através de você, com a vida de santidade a Deus, com a vida de temor a Deus, com a vida de renúncia a este mundo. Para que haja o avivamento, é necessário então que nós venhamos a ser transformados verdadeiramente. Avivamento, meu querido, não é a unção do caicai, não é a unção do dente de ouro, não é a unção de estar pulando, subindo parede,
não é unção de alguém subir nas suas costas. Avivamento é praticar a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus, é ganhar almas para o reino do céu, é proclamar o evangelho da salvação, é viver em obediência a Deus, de temor e tremor a Ele, todos os dias. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, eu sou homem sujeito a você, igual a você, cheio de falhas, cheio de defeito, mas nós temos que estar todos os dias de joelhos, na presença de Deus, pedindo perdão, pedindo misericórdia, porque não é a nossa força que nos mantém de pé, mas é a misericórdia de Deus. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus na minha e na sua vida, o que seria de nós? Tantas lutas que passamos dia após dia, tantas doenças que enfrentamos, tantas coisas má que há neste mundo. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, quando saímos para a rua, quando saímos para ir para o trabalho, para fazer qualquer coisa, se não fosse a misericórdia de Deus, será que nós estaríamos ainda com vida? Aleluia. Estamos sujeitos a qualquer coisa neste mundo, mas temos que estar na presença de Deus. Temos que estar na presença de Deus, irmão, em adoração, em louvor, na meditação da palavra, porque estamos numa guerra espiritual. E esta guerra espiritual, ela vai se intensificar mais e mais nas nossas vidas, irmãos. Nós que realmente temos o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Pare de brincar com as coisas de Deus. Pare de brincar com os talentos, com os dons que Deus lhe deu. Tenha temor, tenha respeito, tenha reverência às coisas de Deus. As coisas de Deus não é brincadeira, meu querido. É sério. Nós estamos tratando com almas, com pessoas que têm valor para Deus. Assim como você e eu temos valor para Deus, aquele que está caído na sarjeta, embriagado, drogado, tem o mesmo valor. O sangue de Jesus foi derramado por todos, por aquele que está na sarjeta, por aquele que está com a arma na mão, matando, roubando, por aquele que está encarcerado. O amor de Deus foi derramado por essas pessoas também. O amor de Deus foi derramado por aquele que está caído, doente no leito do hospital. O amor de Deus foi derramado por aquele que está no manicômio. O amor de Deus foi derramado pela uma tribo de índio, pelo branco, pelo negro. O amor, o sangue de Jesus derramado na cruz foi por todos. Ele expressou o seu amor por toda a humanidade e ele venceu a batalha. E nós precisamos estar com Cristo para vencermos esta batalha, esta guerra espiritual. Pois ele vai dizer na sua palavra em João 10:10, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. É a continuação do versículo de João 10:10. Quando Jesus ele diz, o diabo veio, o ladrão veio tão somente, senão para roubar, matar, destruir. E eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. O inimigo tem destruído vidas. O inimigo tem roubado vidas. Tem saqueado suas vidas. Tem destruído. Tem matado vidas espiritualmente. Mas o nosso Deus, Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas é necessário que a gente venha a estar revestido da presença de Deus. Estamos em uma guerra sim, meu querido. E nós só vamos vencê-la se estivermos na presença de Deus. Se permanecermos fiel a Ele até a morte. Louvado seja Deus. Ou até a morte, ou até a sua vinda, quando Ele vem arrebatar o seu povo, a qual somente Ele sabe. Porque Ele conhece cada um de nós. Ele conhece cada pessoa, a igreja física, pessoas que estão ali dentro. Ele conhece.
Por isso é necessário que nós estejamos em vigilância. É necessário nós amarmos. Pedimos a Deus para derramar o amor dele no nosso coração. Vivemos em unidade, em comunhão uns com os outros, para a glória de Deus. E arrebanhar vidas para o reino de Deus. Esta luta a qual nós nos encontramos, ela é vencida mediante a nossa obediência com Deus, o nosso temor, a nossa vida de entrega total ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez em oração e eu te peço, Pai, vai de encontro a este homem, a esta mulher, a este jovem, a esta criança, a este Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece. Nós precisamos que o Senhor nos fortaleça. Nós precisamos que o Senhor venha derramar do Teu Espírito na nossa vida. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor venha nos limpar, nos santificar. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos que o Senhor venha tirar de nós o que não te agrada, para que possamos ser pessoas, meu Pai, que esteja de acordo com a Tua vontade, alinhado com a Tua palavra, alinhado com os céus, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda, meu Deus, na nossa fraqueza, toma nossas mãos, nos guia, nos orienta, nos instrui na Tua verdade, não nos deixa cair em tentação, mas nos livra, Pai, de toda tentação, em nome de Jesus. Levanta o caído, meu Deus, em nome de Jesus, e reina em nós, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, meus queridos amados irmãos. Eu sou o Gilson, como disse do interior, anteriormente, do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva aí no meu canal, ajude, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.